MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você. As férias escolares apenas começaram, mas para muitos pais já é hora de voltar a pensar na escola dos filhos. O início do ano é o período da compra do material escolar e, para aqueles pais que têm filhos na rede particular, é a hora do pagamento das mensalidades escolares, já em valores atualizados para o novo ano letivo. Para falar sobre esses temas, nós recebemos nesta semana, no programa MP no Rádio, o promotor de justiça Maurício Kalash, de Maringá, que atua na área de defesa dos direitos do consumidor. Doutor Kalash, vamos começar falando então sobre as mensalidades. O início do ano letivo coincide com o reajuste das mensalidades, que em geral já são anunciadas no ano anterior e efetivados no ano que se começa. Tem um limite para esse reajuste? O que se deve fazer quando se percebe uma alta excessiva no preço da mensalidade? E o que a família deve considerar na hora de pôr ou não o filho numa instituição particular? Isso envolve também um problema de consumo, na verdade, nessa sociedade consumista em que nós vivemos. O que o senhor teria a dizer sobre isso? Tomás, pois é, as famílias devem tomar uma decisão racional, equilibrada, sobre se colocarão os filhos em escolas particulares ou públicas, e se decidirem colocar em escolas particulares, verificarem antes se os custos de manutenção dos filhos em escola particular estão dentro dos alcances das condições econômicas da família. É verdade que o país como um todo vive um momento difícil na economia e as famílias estão, assim, diretamente afetadas por isso. A decisão inicial por colocar o filho numa escola particular deve ser uma decisão racional. Vale dizer, a opção pelo contrato de prestação de serviços em uma escola privada deve seguir o rumo de um consumo consciente e sustentável. O que é consumo consciente e sustentável? Consciente é aquele em que o consumidor decide pela compra ou pela contratação do serviço depois de verificar se tem necessidade dele e se pode adquiri-lo. A necessidade significa estar precisando. E, claro, todas as crianças devem frequentar as escolas, públicas ou privadas, mas devem frequentá-las. Então, a necessidade a gente sabe que todas as famílias têm de manter os filhos nas escolas. Agora, a possibilidade de pagar por escolas privadas nem todos têm. E os que não têm devem se servir das escolas públicas. Não há demérito nenhum para a família e nem para as crianças o fato de os pais não poderem mantê-los, os filhos, em escolas privadas. Um dos grandes problemas do superendividamento das famílias, e nisso também se inclui o problema do pagamento de mensalidades, o problema da inadimplência no pagamento das mensalidades, está em que a decisão pelo consumo não foi racional. Então, antes de eu lhe responder como saber se as mensalidades foram reajustadas adequadamente, eu preciso efetivamente sinalizar que é o momento das famílias decidirem se realmente podem manter os filhos em escolas particulares. Bom, se podem, então agora temos que orientar as famílias a escolher aquelas que estão dentro das suas possibilidades e que atendam no conteúdo da educação que ministram, que atendam às expectativas dessa família. Então existem escolas confessionais, é preciso saber se a linha ideológica, religiosa daquela escola está de acordo com os valores que aquela família preza, ou se não sendo uma escola confessional, uma escola leiga, os valores pregados nessa escola são aqueles que a família acha mais adequados. E finalmente, para saber o valor das mensalidades e se elas foram reajustadas de acordo com o justo, com o legal, é preciso dizer que esse assunto ele está disciplinado por uma lei nacional. Então, os pais que tiverem interesse em consultar essa lei, eu indico o número dela, é a Lei 9.870 de 1999. Com facilidade se localiza o texto dessa lei na internet.
Bom, essa lei trata sobre como deve ser o contrato de prestação de serviços escolares, como deve ser calculado o valor das mensalidades, como ela deve ser reajustada, o que pode, o que não pode ser solicitado ao aluno como compra de materiais escolares, disciplina que o aluno não pode sofrer penalidades pedagógicas ao longo do ano letivo em razão da falta de pagamento das mensalidades, quer dizer, a escola não pode expulsar o aluno da sala, não pode privá-lo de participar das atividades escolares, não pode deixar de aplicar as provas, não pode forçar a sua transferência porque os pais estão em dívida com a escola, não pode. E também não pode negar a transferência do aluno ao longo do ano para outra escola, ou para uma escola privada, ou para uma escola pública. Tudo isso está disciplinado por essa lei, que inclusive diz que se, ao longo do ano, o aluno de uma escola privada, por falta de pagamento, por decisão dos pais, resolver se desligar dessa escola privada e ir para uma escola pública, diz essa lei, que esse aluno terá assegurado a vaga numa escola pública. Quer dizer, não se pode prejudicar o aluno da rede pública ou da privada, e do caso da privada, porque os pais não podem pagar as mensalidades, privando-o da educação escolar. Ou o aluno permanece nessa escola privada, ainda que os pais não possam pagá-la, e ao final do ano, e aí sim é preciso observar uma coisa, a escola privada não está obrigada a fazer a rematrícula para o ano letivo seguinte daquele aluno cujos pais ficaram inadimplentes no ano anterior. Então, ou seja, durante o ano ela não pode fazer nenhuma retaliação, nenhuma vingança contra o aluno cuja família não paga. Mas se ao final do ano letivo, terminado o ano letivo, a família está inadimplente, aí sim ela pode não aceitar a matrícula no ano seguinte, seria isso? Exatamente isso. A escola privada não está obrigada a fazer a rematrícula do aluno que ficou inadimplente no ano anterior. Mas ao longo daquele ano letivo, em que o contrato de prestação de serviços escolares foi firmado no começo daquele ano letivo, deve ser cumprido até o final. O que não significa que os pais poderão deixar de pagar esta dívida com a escola. A escola poderá, e normalmente é assim que se faz, buscar vários meios legítimos de cobrança da dívida escolar. Bom, como é que se anunciam as mensalidades para o ano seguinte? Considerando que o aluno já tenha sido aluno no ano anterior ou se interesse por estudar nessa escola privada daqui para frente. Bom, em até 45 dias anteriores ao início do ano letivo, a escola privada deverá publicar os valores da mensalidade a ser cobrada naquele ano letivo que começa, apresentando uma planilha de custos e mostrando as variações que ocorreram. Então, a base de cálculo para as mensalidades do ano letivo que se inicia é o valor das mensalidades cobradas no ano letivo que terminou, permitido os reajustes justificados pelos investimentos, pelo aumento de salários, que a escola tenha comprovadamente feito para que no ano seguinte o serviço que ela preste seja melhor do que o serviço que prestou no ano anterior. Então, havendo essa planilha justificada, não existe um limite, desde que seja justificado, ou há um limite? Não há um limite. Na verdade, aí o preço da escola é regulado pelo próprio mercado escolar privado. Quer dizer, há uma concorrência econômica entre as diversas escolas numa dada cidade, numa dada região, e os mecanismos de mercado que vão regular o preço. Agora, o preço não pode ser aleatório ou abusivo, tem que estar justificado pelos preços que vinham sendo praticados no ano letivo anterior. Doutor, e quando é que uma família pode ser considerada inadimplente? Quantas mensalidades, por exemplo, ela tem que deixar de pagar para que seja considerada inadimplente? A cada mês que vence uma mensalidade e que ela não é paga, a família está inadimplente com aquela parcela que faz parte do contratado. Então, toda mensalidade não paga é mais uma mensalidade a que o contratante está inadimplente, né?
Doutor Maurício, o senhor falou aí sobre consumo consciente, que é um ponto importantíssimo e que está também na questão da compra do material escolar. Começa o ano e as escolas vêm com aquelas famosas listas de material. E elas servem tanto para os alunos da rede pública quanto para os da rede particular. O que é que as escolas podem exigir que o aluno tenha? O que pode ser incluído nessas listas e o que não pode? Porque é uma pressão consumista muito grande do mercado, não é? E essas listas, às vezes, ou tem materiais exagerados, ou às vezes até coisas que os alunos acabam não usando durante o ano. O que pode ter nessas listas? Bom, existem as listas das escolas públicas e as listas das escolas privadas, né? As escolas públicas, em razão de um programa nacional que já vem sendo mantido há muitos anos, em geral, não inclui a compra de livros didáticos, porque o próprio Estado os fornece, né? Então, nessas listas, normalmente, não há presença de livros a serem comprados, salvo dicionários, salvo uma literatura de apoio que, eventualmente, dependendo do ano em que o aluno esteja cursando, podem aparecer nas listas. Enquanto que nas escolas privadas, normalmente, se não são aquelas em cujo sistema de ensino as apostilas já não estejam incluídas no custo da mensalidade, não raras vezes há indicação de livros. Bom, para os pais que precisam comprar livros, a adoção do livro didático é um ato discricionário da escola. Então, sobre que livros comprar, os pais não têm como interferir, porque no contrato de prestação de serviços normalmente se ressalva que é de livre escolha da prestadora do serviço escolar a indicação dos livros e materiais didáticos que serão utilizados. Então, sobre que livros os pais não têm como escolher. Agora, aonde comprá-los e se vão ou não reutilizar livros comprados por alunos que já frequentaram aquele ano, isso é de total liberdade dos pais. E aí, mais uma vez falando de consumo consciente, sendo possível reaproveitar livros utilizados por outros alunos, ou comprá-los em lojas que vendem livros usados, se isso for do interesse dos pais, é evidente que eles podem fazê-lo. Isso até faz parte também, o ato educativo da família, não é? Ensinar os filhos ao reaproveitamento, a acabar com esse consumismo. Por exemplo, caderno. Às vezes a criança recebe lá vários cadernos, utiliza pela metade, aí no ano seguinte joga fora e compra um novo, sendo que às vezes até metade ou mais da metade do caderno não foi utilizado. Isso faz parte também do consumo consciente ao qual o senhor se referia, não é? Não tenha dúvida. Consciente e sustentável. Eu havia dito que o consumo tem que ser consciente e sustentável, agora eu gostaria de, nessa passagem, falar sobre o que é o consumo sustentável. Nós estamos num momento da vida planetária em que já não interessa mais saber quem pode e quem não pode comprar ou adquirir certos produtos, porque está terminando. No planeta há uma exaustão de materiais de consumo. Então, por exemplo, papéis têm que ser preservados. Livros são feitos de papéis. Se for possível usar livros que já foram comprados em anos anteriores, você está com isso preservando a natureza. Então não interessa se você tem ou não tem dinheiro, o que interessa é preservar a natureza e não comprar um livro novo, se for possível. E assim com os cadernos, e assim com todos os materiais escolares. Tudo que puder ser reaproveitado, tudo que puder ser reciclado, tudo que puder ser utilizado em conjunto, em comum, estará sendo dessa forma poupado o meio ambiente. Então, consumismo e sustentabilidade são dois polos que devem se dialogar nesse momento da compra dos materiais escolares. Dr. Maurício Kalash, promotor de justiça de Maringá, que atua na área de defesa dos direitos do consumidor, muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser enviados para o e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou para o telefone 41 3250 4469. MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.